Olá, alunos! Como vocês estão? Mais uma vez, né? Vamos para mais uma aula, dando continuidade à aula de análise de texto dissertativo argumentativo. Vamos observar a estrutura, fazer uma leitura da estrutura e também das competências de cada um das 5 competências presentes, né? Tanto as questões linguísticas, como também a questão das competências 2 e 3, que para mim elas têm trazido certas dificuldades para vocês, tá bom? E também a proposta de intervenção, que vocês acabam sempre tendo uma outra dúvida. O tema de agora é a redução da maioridade penal em questão no Brasil, né? Mas é um tema já antigo, batido, é um tema que já foi até discutido em lei, já houve a redução para crimes, né? Crimes hediondos e tudo mais. Só que assim, nunca existe tema antigo, não existe isso. Existe temas que estão mais em evidência e temas que podem ser trazidos para a argumentação de outros temas. Vocês têm que entender que assim, nós temos o tema e o assunto. O tema é algo mais afunilado, né? É o que é cobrado diretamente. E nós temos o assunto, é tudo aquilo que circunda aquela área do conhecimento. Se estivermos trabalhando sobre criminalidade e se estivermos trabalhando sobre a questão da educação, então a gente pode trazer sim a questão da maioridade penal, a gente pode trazer a questão da falta de educação, fazer com que esse jovem vá para a criminalidade. Então, tudo isso está englobado sim. Então, a gente não pode falar assim, eu não vou mais trabalhar esse tema, eu não vou mais ler sobre isso, porque isso não cai. Não é bem assim. A gente pode fazer disso um repertório sociocultural para outros temas, para serem desenvolvidos em outros temas, ok? Podemos ver que a redação está organizada em 4 parágrafos, né? Introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Esteticamente está bem tranquilinha. Agora vamos ler parágrafo por parágrafo. A introdução. É visto que a proposta da redução da maioridade penal tem surgido com o aumento da criminalidade entre os jovens no Brasil contemporâneo. No entanto, conforme o filósofo francês Michel Foucault, estudioso das relações de controle e punição social, as prisões não diminuem a taxa de criminalidade, tendo potencial, inclusive, para aumentá-la. Dessa forma, tal cenário é preocupante e exige mudança, pois o encarceramento prematuro de jovens e adolescentes brasileiros dificulta sua futura recuperação, levando à formação de adultos frustrados e à manutenção da violência social. Eu sempre digo a vocês que não é obrigatório, mas quando você introduz sua redação com um contexto, que pode ser uma série, um filme, um livro, você traz mais possibilidade de desenvolvimento desse texto. E como também você já traz outra área de conhecimento. Nesse caso, essa redação ela não traz esse contexto, traz uma citação. Vocês vão ver como essa citação aqui vai refletir lá no desenvolvimento. Que essa citação poderia ser trazida no desenvolvimento, né? Mas a gente pode ver um tópico frasal, onde vai reafirmar o tema, vai trazer essa citação. Essa citação ela mal é trabalhada, né? Porque acaba que é meio que só para reafirmar, isso não é, perdeu-se uma citação. De azul nós temos a tese, né? Que ele vai dizer que dificulta essa recuperação. E nós temos de rosa o que vai ser desenvolvido no D1 e de verde sumo aí o que vai ser desenvolvido no D2. Vamos para o D1. Nesse viés, é sabido que a função social da reclusão é reparar o dano causado pelo criminoso e promover sua ressocialização. No entanto, não é prudente nem eficaz reduzir a maioridade penal, tendo ainda em vigor um sistema carcerário falido que não visa a reabilitação e um sistema educacional precário.
Nesse sentido, a privação da liberdade de forma prematura, sem visão ou perspectiva de futuro, não terá efeitos positivos para o indivíduo e muito menos do ponto de vista social na diminuição da violência. Pronto, nós temos um parágrafo de desenvolvimento onde não se traz nenhuma estratégia, né? Nenhum repertório sociocultural. Claro que vai se desenvolver a tese do que foi dito lá na introdução. Lembra quando eu disse que aquela citação ia prejudicar o resto o próximo parágrafo? Foi aí. Se tivesse trazido um contexto lá, algum filme como Cidade de Deus, por exemplo, onde você tem uma entrada muito cedo, muito prematura de jovens na criminalidade. Era um excelente exemplo, né, o filme Cidade de Deus, para esse tema aqui. Aí sim, trazer a fala de Michel Foucault para cá. O que também poderia ser trazido aqui seria a fala de algum educador sobre essa questão do que a educação salva, né? Então, porque está se falando dessa questão da privação da liberdade, da perda de perspectivas, que o sistema carcerário é falido e que o sistema educacional no sistema penitenciário também é falido. Então, faltou esse repertório sociocultural aí. Vamos para o D2. Outro sim. Desde os estudos de Philip Ayres, sabe-se que a infância e a adolescência constituem construções sociais e históricas de grande importância para a formação da vida adulta. Desta forma, a idade mínima de 18 anos para a maioridade penal, prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é estabelecida conforme orientações da ONU, reafirmando que o tratamento destinado a jovens infratores deve ser diferenciado, visto que o encarceramento pode levar de forma definitiva ao crime, impossibilitando sua reabilitação. Já no D2, a gente vai ter outra situação. Nós vamos ter 2 repertórios socioculturais, 2 estratégias argumentativas. Nós temos a citação indireta de um estudo de Philip Ayres, só que assim, não é dito de que área ele é, quem ele é. Eu sempre falo a vocês, tragam especificando de que área filósofo canadense, estudioso americano. Por quê? Porque isso mostra que você tem conhecimento dessa área, dessa pessoa, desse estudo. Quando você fala assim, parece que você não sabe ao certo do que se trata. Outra questão também nesse parágrafo é que ele vai lá e cita o Estatuto da Criança e a ONU. Só que aí o que é que acontece? Nós trouxe 2 estratégias argumentativas e teve pouca interpretação dessas estratégias argumentativas. O que no outro parágrafo teve uma grande interpretação, nesse parágrafo teve uma menor interpretação. Isso vai te tirar pontos também ali na competência número 3. Então, tomem cuidado com essa divisão de estratégias argumentativas durante o texto. Saiba distribuir de forma que não prejudique ou muita estratégia ou pouca ou nenhuma estratégia, para que haja sempre a possibilidade da interpretação desses fatos, dessas opiniões dentro do tema. Porque se não tivesse essa interpretação, você vai acarretar a sua competência número 3. Por fim, né, a conclusão, vamos lá. À luz dessas considerações, percebe-se que os danos causados pela diminuição da maioridade penal seriam maiores que os benefícios. Logo, como solução para tão grave problema, é extremamente importante que jovens infratores, em vez de serem enviados para prisões, sejam encaminhados por intermédio do governo e do Conselho Tutelar para centros de ressocialização mais eficazes que os atuais, onde assistirão a palestras e participarão de oficinas e leituras a fim de moldar sua visão de mundo e sua conduta para o convívio social harmonioso. Essas palestras e oficinas deverão ser ministradas por profissionais, os quais realizarão tais atividades de forma lúdica, criando nos internos o desejo de transformar-se em cidadãos cujos princípios seguiem por valores humanos e éticos para seu crescimento e integração social. É uma conclusão um pouco extensa, tá? Houve muito detalhamento aí, mas vamos lá.
Inicia-se aí com um tópico frasal, onde vai reafirmar tudo que foi discutido e principalmente o tema, a tese dessa pessoa. Ele está aí reafirmando que a diminuição da maioridade penal não é positivo. Já inicia com um detalhamento do que fazer, né, com esses jovens. Mas quem vai fazer? O governo e o Conselho Tutelar. Esses são os agentes. A ação, né, sejam encaminhados para centros de ressocialização mais eficientes que os atuais. Aí nós temos um modo, como isso vai acontecer, né? Onde eles assistirão a palestras e participarão de oficinas. Isso aí seria o modo como isso aconteceria. E também nós temos o efeito, a fim de moldar sua visão de mundo e sua conduta para um convívio social harmonioso. E aí nós temos mais detalhamentos de como tudo isso aconteceria, tá? Não tem problema. Só ficou muito extenso, mas não tem problema. Apresenta os 5 pontos, ok, consegue fechar os 200 pontos da proposta de intervenção. Quanto às outras questões, né? Nós não temos erros de língua portuguesa, então essa questão da competência 1 tá ok. Apresenta conectivos tanto dentro do parágrafo como entre parágrafos. Só toma cuidado para que não haja repetição. Houve a repetição de, no entanto, umas 2 vezes, se eu não me engano. Então, assim, só cuidado para que não haja essa repetição, tá? Mas quanto isso também tá ok, 200 pontos. Mas aí eu tiraria alguns pontos da competência número 2 e da competência número 3, ok? Porque eu vejo que deu uma falhada aí dessas áreas do conhecimento, né? Trouxe a educação, mas não trouxe uma estratégia argumentativa, um repertório sociocultural para carimbar essa estratégia, ou essa área do conhecimento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, bons